Neste vídeo nós vamos concluir esta sequência de 4 ou 5 vídeos relacionados com conceitos de base de dados e neste caso mais especificamente com MySQL. É importante, como eu já referi nos vídeos anteriores, que vocês tenham a percepção de com o que é que estão a trabalhar e não queiram aprender rapidamente conceitos e a copiar código e depois não percebem rigorosamente nada do que estão a fazer. E essa é um aspecto que é fundamental quando vocês querem entrar no mercado de trabalho. Vocês vão chegar e vão dizer, você sabe trabalhar com PHP e MySQL? Sim senhora, com certeza, muito bem. Pois muitas das vezes vocês vão ter necessidade de perceber aquilo que está por trás do vosso código, porque vocês vão ter que resolver muitos problemas. Essa é, aliás, uma das tarefas mais frequentes de um programador. Não é só escrever código. A função de um programador é escrever código. Mas, na realidade, o que acontece em muitos casos é que vocês vão passar uma boa parte do vosso tempo não só a tentar procurar perceber porque é que o vosso código não está a funcionar, a corrigir o vosso código, a copiar código de outros programadores e a adaptar ao vosso cenário e muitas das vezes vocês vão ficar perdidos no meio disto tudo. Portanto, este conjunto de conhecimentos é fundamental. Então, vamos aqui a mais algumas ideias que são importantes. E agora, já passando um bocadinho o salto para o lado do PHP. Bom, vocês agora poderão perguntar, ok, eu já tenho uma ferramenta que consegue ligar-se ao meu servidor de MySQL, que contém certamente um conjunto de ferramentas aqui para criar novas bases de dados, etc., consegue até ter aqui espaço para eu adicionar informações, eu posso aqui ver estruturas, pesquisar, etc. Enfim, um conjunto muito vasto de funcionalidades, mas a questão é, então e no PHP? Como é que eu faço para ligar o PHP à minha base de dados, ou uma base de dados que eu criar aqui? Bom, aí eu quero vos explicar o conceito. Quando nós entrarmos aqui, eu não vou abrir sequer aqui o editor de código, quando nós entrarmos aqui no php.net, que é a área documental da linguagem PHP, eu quero vos chamar a atenção para o seguinte. Se vocês procurarem aqui MySQL, ok? Vamos aqui colocar corretamente o termo, MySQL, vocês vão verificar aqui o seguinte. Overview of the MySQL PHP drivers, isto é, uma visão geral sobre o que são as bibliotecas, ou os drivers, vamos lhe chamar assim, relacionados com o MySQL. E depois tem aqui alguma documentação, etc. Tudo certo. Depois, vocês têm aqui esta frase que diz assim: existem vários tipos de APIs para aceder a bases de dados do servidor de MySQL. Okay? Neste caso, as APIs, Application Programming Interfaces ou Application Programming Interfaces, isto é o conjunto de classes e conjunto de funções que permitem aceder à base de dados MySQL. E no histórico todo do desenvolvimento do PHP, o que aconteceu ao longo dos tempos foi que, inicialmente, o PHP tinha um package, vamos considerá-lo desta forma, chamado MySQL, ok? E era com esse package que nós tínhamos um conjunto de funções para aceder às bases de dados. Vamos verificar se ele existe aqui ainda, MySQL. Provavelmente porque ele já está no estado de descontinuidade, ok? Portanto, reparem aqui, MySQL, nós tínhamos aqui, ok, MySQL Drivers and Plugins, depois tínhamos aqui já o MySQL. Bom, o MySQL é uma versão improved, isto é, uma versão melhorada da tal versão MySQL que existia anteriormente. E não confundam este MySQL com o servidor de MySQL. O PHP tinha de facto uma classe chamada MySQL que depois continha lá dentro todas as funções para se poder ligar ao servidor. Ok? Ora, essa versão foi descontinuada, ok? E em substituição foi implementada uma nova versão chamada MySQL de Improved, isto é, uma versão com alguns melhoramentos, que entretanto começou a ser então utilizada ao longo dos anos para desenvolver aplicações tão dispares como, por exemplo, o WordPress. O WordPress utiliza, em alguns casos ainda, muitas versões do WordPress mais antigas e algumas até recentes, ainda continuam a fazer as suas ligações às bases de dados utilizando esta biblioteca MySQL. No entanto, com o evoluir das linguagens de programação para um conceito de programação orientada a objetos, o que aconteceu é que numa das versões mais recentes do PHP, acabou por ser desenvolvido um novo mecanismo de ligação às bases de dados e que é aquele que eu, muito sinceramente, aconselho que vocês estudem.
Não percam muito tempo com o MySQLi. Porquê? Porque se vocês tiverem alguma vez que resolver um problema de uma aplicação que usa este sistema, em 10 minutos, se vocês conhecerem PDO, que é aquilo que nós vamos falar já a seguir, vocês em 10 minutos conseguem encontrar explicações na internet, no Stack Overflow, de uma forma muito simples. São basicamente utilizadas 6 ou 7 funções para conseguir conectar, ler, fechar a conexão, etc., à base de dados utilizando o MySQL. Ok? Então, aquilo que eu vos aconselho de facto a estudar, e é aquilo que nós vamos estudar, não é ligar o PHP ao MySQL através do MySQL, mas sim através de PDO. PDO significa PHP Data Objects. E basicamente é um interface, é um package completo, uma extensão completa, que contém um conjunto de bibliotecas que permite ligar não só a bases de dados de MySQL, mas a outro tipo de bases de dados, ok? Então o PHP Data Objects é exatamente isto é, PHP Data Objects Extensions. Eu vou traduzir aqui para português para vocês verem de uma forma mais ou menos bem ou mal traduzida, não interessa. A extensão PHP Data Objects define uma interface leve, isto é uma interface basicamente não está preparada para especificamente MySQL ou SQLite, não, é uma interface, é uma coisa genérica e consistente para acessar bancos de dados em PHP. Cada driver de banco de dados que implementa o interface PDO, PHP Data Objects, pode expor recursos específicos de banco de dados, como funções ou extensões regulares, de extensão regulares, isto é, com as mesmas funções eu posso estar a trabalhar na minha aplicação com uma base de dados MySQL, uma base de dados MariaDB, uma base de dados SQLite, etc. Então, utilizando o PDO, nós vamos concentrar no mesmo tipo de código que escrevemos a possibilidade de, a qualquer altura, se quisermos alterar o sistema de gestão de bases de dados que estamos a utilizar, podemos alterar e com ligeiras alterações no tipo de conexão que fazemos, nós mantemos o resto do código. Então nós iremos explorar a ligação à base de dados MySQL utilizando o PHP Data Objects, que é a versão mais recente. É toda ela orientada a objetos, ok? O PDO é programação orientada a objetos e, portanto, mais recente do que isto não existe e, eventualmente, poderemos vir a assistir numa futura versão de PHP ao abandono da utilização do MySQL. Ainda não está previsto que isto aconteça, pelo menos não tenho essa informação, mas poderá acontecer daqui a algum tempo que seja completamente abandonado o MySQL, porque entretanto já foi dado tempo aos programadores de adaptarem as suas aplicações à utilização do PDO. Então o que vai acontecer, isto para resumir o fecho deste vídeo, é o seguinte: nós vamos começar a escrever scripts de PHP com a utilização do PDO e vamos ter o nosso MySQL, ou PHP MyAdmin aqui, ligado ao nosso servidor de MySQL, para nós podermos ir construindo aqui as nossas bases de dados, ir verificando se os dados estão a entrar ou a sair de forma correta, etc. Paralelamente, eu irei também mostrando como é que isso se vê no ADSQL, porque vocês depois podem escolher as duas formas de analisar o sistema. No entanto, no próximo vídeo desta série, nós vamos começar já a tentar fazer uma pequena base de dados, uma ligação a essa base de dados e vamos ver o que é que tudo isso envolve e que erros poderão eventualmente surgir e a forma como é que vocês os vão resolver no que diz respeito à ligação via PDO.